possibilidade de tempestades, a Enel acionou seu plano de emergência e estará mobilizada durante todo o fim de semana com reforço das equipes operacionais e dos canais de atendimento para eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia em sua área de concessão. Para maior agilidade do atendimento, ao comunicar a falta de energia, utilize preferencialmente os canais digitais, o aplicativo Enel e a agência virtual enel.com.br. Os donos da bola, da Rádio Bandeirantes. Corinthians, Pedro Ramiro. Bora de volta aqui nos Donos da Bola para falar deste Corinthians. Consegue um resultado importante, 2-0 diante da equipe do Atlético Paranaense, o que dá condição à equipe alvinegra, pelo menos de sair da zona de rebaixamento hoje, né? A gente não sabe os resultados das partidas que acontecem hoje, também amanhã, e que podem determinar aí uma possível saída do Corinthians dessa zona de conforto e volta para o Z4. A gente está de olho nessa situação. Corinthians que começou já a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Flamengo. É o jogo da vida, né? Em duelo válido aí pela semifinal da Copa do Brasil, Neoquímica Arena, domingo. Corinthians que consegue um resultado importante, mas viu hoje, por exemplo, o julgamento no STJD que puniu Yuri Alberto e Kaká por conta daquela confusão no jogo contra o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com 4 expulsões, o Alcaraz, Yuri Alberto e Kaká, além do auxiliar técnico Emiliano Dias. Eles foram punidos, né? O Emiliano Dias foi punido com uma partida de suspensão por unanimidade. O Alcaraz e o Yuri Alberto foram denunciados por agressão. O meia do Flamengo pegou 4 jogos de suspensão, ele já cumpriu um deles. E o Yuri Alberto pegou 2 jogos de suspensão e cumpriu aí uma dessas partidas. Portanto, ele está fora do jogo contra o Cuiabá. E como ele já havia levado o 3º cartão amarelo e já estaria fora do Cuiabá, também está fora do clássico contra o Palmeiras, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Kaká levou 2 jogos de suspensão e também está fora. O Corinthians ainda foi punido com R$5 mil diante dessa situação. Portanto, o Timão, que respira mais aliviado também nessa situação do Campeonato Brasileiro, começa a contar esses desfalques nas próximas partidas de Campeonato Brasileiro. Essa punição não vale para a Copa do Brasil, é importante lembrar. Ainda falando sobre o Corinthians e ainda falando sobre os desfalques para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, Martínez também não vai atuar diante da equipe do Cuiabá na próxima rodada, sem ser na próxima segunda-feira, na outra, porque semana que vem a gente tem datas de Copa Sul-Americana. O Corinthians vai pegar na próxima semana a equipe do Racing e depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá fora de casa. E aí o Timão não vai poder contar contra o Cuiabá, além do Yuri Alberto, do Kaká, do Emiliano Dias, mas também não poderá contar com o Martínez. Canto foi bastante criticado pela atuação, errando muitos passes o Martínez. A gente falou bastante aqui na Rádio Bandeirantes sobre essa situação. O Charles até deu lugar a ele ao longo da partida. Portanto, o Corinthians se vê nessa situação envolvendo seus jogadores suspensos. Importante lembrar que para a partida de domingo, o Timão não poderá contar com o Memphis Depay, não está inscrito na Copa do Brasil. Portanto, o atacante aí que fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, um golaço de falta, ele acaba ficando de fora desse jogo importante, jogo de decisão da Copa do Brasil. Timão que ainda não efetivou também a contratação de Hugo Souza e muito provavelmente vai efetivar depois do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Ontem o técnico Ramon Dias comemorou bastante o resultado, ficou feliz com a atuação do time, mas também pontuou algumas situações que tem que melhorar, como o próprio setor defensivo. Bom, o Corinthians já projeta esse jogo e aí uma informação também sobre a questão da Caixa, né? Porque o presidente Augusto Melo esteve agora no período da noite para falar e tratar sobre a situação da Caixa Econômica Federal e a negociação com o Corinthians para quitar a dívida da Arena. O Corinthians, Gaviões da Fiel e Caixa Econômica já assinaram um protocolo
para pagar a dívida da Neoquímica Arena com essa vaquinha, que ainda não está disponibilizada. Atenção, torcedor, não caia em golpes. A vaquinha ainda não está disponibilizada, portanto, é importante lembrar que o Corinthians ainda não disponibilizou nenhum tipo de situação envolvendo o pagamento do seu estádio. É uma dívida de 730 milhões de reais em que o torcedor, por enquanto, tem se colocado aí à disposição para tentar pagar. Estamos de olho em tudo que envolve o Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço, rapaziada. Você ouve os donos da bola. Salve o Corinthians! As informações do Pedro Ramiro com relação ao Corinthians, que neste domingo tem esse jogaço contra o Flamengo, né? O Neoquímica Arena, volta da semifinal da Copa do Brasil, 4 horas da tarde, é claro, com transmissão em loco, toda a equipe da Rádio Bandeirantes presente na Neoquímica Arena para este jogaço na narração do Ulisses Costa. E aí, meu caro Paulo do Vale, como retratou Pedro Ramiro, Corinthians pode ter desfalques importantes no derby contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o senhor já está na expectativa de fazer um Pix para pagar uma parcelinha da Neoquímica Arena? Ah, cara. Ou o senhor não vai entrar na vaquinha? Ah, eu não vou entrar na vaquinha. Eu acho que esse problema não é meu. Eu acho que não seria nem da própria torcida do Corinthians, né? Mas já que eles querem, enfim, a gente entra num negócio aí meio estranho, né? De, assim, você exime a responsabilidade meio que das pessoas, né? Então... Me lembro uma vez que o Clube do Coração do meu pai, por sinal o mesmo que o meu, fez uma vaquinha para comprar um jogador. E aí eu só questionei meu pai, vamos participar? Ele falou, não, se esses caras não têm a competência de pagar para trazer esse cara, eu que não vou pagar. Exatamente, eu penso exatamente como seu pai. Fora que a gente tem que entender como é que vai funcionar isso, né? Porque a vaquinha do jogador não deu certo e depois o clube em questão teve que pagar o jogador. E o jogador rendeu... E teve que devolver o dinheiro da vaquinha porque não arrecadou o suficiente. Exatamente. Então, assim, é meio... Não sei, cara, acho que é meio complicado, assim, é uma questão... não faz muito sentido pra mim, mas se faz pra quem participa... É o que importa, né? É o que importa. A Neoquímica Arena é um estádio... eu tenho minhas críticas com relação à parte interna. É uma cancha muito legal, formato, mas eu acho um estádio completamente desproporcional internamente. Eu duvido que ele seja utilizado da melhor forma, com o que ele... coloca à disposição. Eu duvido que você tenha tanta coisa acontecendo na Neoquímica Arena ao longo dos dias, ao longo da semana, até por uma questão de localização. Tudo bem, com relação a jogo de futebol, tem muito torcedor corintiano na Zona Leste, muita coisa, né, é fácil até você ter acesso, mas pelo propósito da Neoquímica Arena empresarial, eu não sei se posso estar enganado, mas eu não sei se tem muita coisa que acontece lá, porque o que tem de sala, o que tem de camarote, o que tem de... só quem conhece internamente sabe o que eu tô falando, porque pode ter gente pensar... Não é segredo pra ninguém que o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, é torcedor apaixonado pelo Corinthians. Sim. Hoje teve um evento no qual o próprio Lula divulgou nas redes sociais pessoais dele, falando sobre o lançamento de um dos maiores projetos de desenvolvimento financeiro ali para quem é empreendedor, o pequeno cara que vai abrir um negócio, né? Cadê aqui? Ele colocou nas redes sociais, né, que ele gostaria de agradecer a presidente Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por ceder o salão do clube para realizar o lançamento do maior programa de crédito do Brasil. Foi o que disse o presidente hoje nas suas redes sociais. Poderia ter usado a Neoquímica Arena. Sim. Que é um local onde ele conhece muito bem por ser
um torcedor fanático Aliás, do clube. A Neoquímica é um presente, um né? presentão, né? Isso ele sempre, óbvio que em tese o Corinthians deveria pagar por esse Exato. presente, Não mas, foi- não mas era pra desde ser o um início, presente, né? mas desde o início a ideia era meio assim, o Lula é um presidente, tinha a questão da Copa do Mundo, a briga com o São Paulo com relação ao Morumbi, né, que era para ser o estádio inicialmente de São Paulo na Copa, enfim, tem toda uma questão política que a gente não vai ficar entrando aqui. Exato, mas o ponto é esse que você falou, né? Sobre eventos, grandes eventos, até em algumas questões que, poderia usar ali um cunho um pouquinho clubista, falar, vamos lá, vamos no Coringão, vamos fazer lá. Não, preferiu usar num lugar que é mais fácil para todo mundo chegar. Exatamente. Um local de um acesso, de uma mobilidade um pouco mais tranquilo, porque, cara, dependendo de onde você sai da região de São Paulo, é longe pra chegar na Neoquímica Arena. Óbvio, tem muito torcedor do Corinthians na zona leste de São Paulo, então, pro torcedor do Corinthians é um local que, óbvio que é um local sagrado, a Neoquímica Arena, mas isso que você falou, de ter a possibilidade de grandes eventos, dificilmente a gente vai ver um Bruno Mars indo pra Neoquímica Arena. Sim. Algum outro grande show, uma Taylor Swift da vida, que, quando vai fazer show no Brasil, ela pega 10, 12 datas. Sim. Não vai ser lá. Exatamente. Essa questão dos grandes eventos é difícil. Normalmente você vai ter... O acesso de metrô lá é mais tranquilo, Sim. né? Mas pra ir de carro, Não, é complicadíssimo. dependendo do horário, é muito Sim. complicado. A gente... A própria NFL, foi caótico, a né? saída da NFL foi muito caótica mesmo. Enfim, é só não é criticar a Neoquímica Arena, é Sim. dizer que hoje o Corinthians, o torcedor faz uma vaquinha para um estádio que poderia ser mais barato. Exato. Poderia ser mais barato. A gente sabe que estádio é caro, a gente sabe que tem superfaturamento, a gente sabe de tudo isso, mas é um estádio desproporcional quando você... Luxuoso, né? Isso, O estádio do isso, Corinthians Nina. é luxuoso. Ele não A precisava ser o estádio luxuoso. Você tem alguém que frequenta estádios, são vocês. São os Exatamente. repórteres que conhecem de cabo a rabo todos os estádios daqui de São Paulo. A Arena do Palmeiras, que é uma arena moderna, é referência, mas ela não é luxuosa. O Allianz Parque não tem luxo, mas corresponde às expectativas, porque é uma ao que é nova, necessário. né? Moderna, as arenas mas são não modernas. luxuoso. Exato. Em Itaquera, não. A Neoquímica Arena é luxuosa. A gente vê, tem pedra de mármore, tem TV no banheiro. Eu mesma, quando fui lá no banheiro na imprensa feminina, o banheiro é lindo. Lindo. Parece assim... Parece que tá num shopping... Um shopping não de alto baita de um nível. shopping. Um shopping de alto Um nível. shopping de fresco lá que, você tem que E pagar pra passando entrar as coisas e... na TVzinha. Acho que no masculino também deve ter, né? E assim, agora Não tem virou... sabonete, às vezes, né? Às vezes os caras esquecem de pôr. O básico falta, né? Não, mas o Enfim. que tá embutido na parede é mais difícil de tirar, né? Mas tá aí, agora esse pepino pro Corinthians tentar resolver, mas vale sempre lembrar o torcedor que, como foi divulgado no dia da transparência pelo Augusto Melo, esse valor da Neoquímica Arena corresponde a 1/3, mais ou menos, da dívida total e não é a parcela mais gorda da dívida, né? A parcela mais gorda corresponde, acho que a impostos e alguns outros contratos em atraso. Então, mesmo pagando a arena, que será de muito bom tom, já ajudará, porque aí acho que as rendas dos jogos já passam a entrar pro Corinthians, né? Que esse é um valor que vai direto pra Caixa Econômica. Já começa, a roda começa a girar, voltar a girar. Mas mesmo assim, ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. O Maurício liberaria o seu genro pra fazer um Pix? Olha, O Maurício não, melhor não pergunta quer comentar. O eu acho que eu vou me pediria, abster o genro dessa. pediria para o sogro fazer o Pix. olha... Um Mas donativo. eu já falei, gente, cuidado, vocês vão se envolver nisso. E a resposta foi, não, vai ser tudo muito transparente. Falei, tá bom, então, Ricardo, vamos aguardar pra ver se vai ser transparente mesmo. Ricardo, cuidado pra não chegar... Tem que Vai ficar trabalhar- ruim pro seu lado. Tem que chegar no